Olá, pessoal! Na videoaula de hoje trago para vocês esse tapete. Ele é uma passadeira. Ele ficou com a medida de 1,45 m de comprimento e 51 centímetros de largura. No final da videoaula eu trago a dica para vocês de como confeccionar um tapete menor para quem quiser fazer o jogo de cozinha completo, com a passadeira e os tapetes menores. Então eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos à lista de materiais? Para essa videoaula vamos usar o Barroco Max Color. Esse é um novelo de 226 metros e contém 200 gramas. Eu vou usar 4 novelos desse, mas se vocês forem usar o novelo grande de 452 metros, o novelo de 400 gramas, são 2 novelos do grande, mas esse aqui é o novelo menor de 226 metros, serão 4 novelos. E o número dessa cor é a 3402. Essa é a cor vermelho círculo. E a agulha que vamos utilizar é a agulha 3,5 milímetro. Então, esses serão os materiais para essa videoaula. Vamos iniciar? Então, vamos iniciar trabalhando em correntinhas. Aqui eu tenho um total de 72 correntinhas. Então, depois de trabalhar as 72 correntinhas, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas e inicio trabalhando a partir da 8ª correntinha. Então, aqui vamos trabalhar em pontos altos. Aqui eu pulei 7 correntinhas, 2 de separação na parte de baixo, 2 de separação na parte de cima e 3 que equivale a um ponto alto. Então, trabalhei aqui 2 pontos altos e vou seguir trabalhando 14 pontos altos seguidos. 4, 'e aqui o ponto alto de número 14. Então, trabalhei um grupo com 14 pontos altos. Então, depois de trabalhar 14 pontos altos seguidos, vou trabalhar 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, inicio novamente trabalhando em pontos altos. E novamente vou trabalhar um grupo com 14 pontos altos. Depois que trabalhar os 14 pontos altos, faço 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base e trabalhamos outro intervalinho. Então, aqui eu vou ficar com 4 grupos de 14 pontos altos. Aqui eu trabalhei o primeiro, vamos trabalhar o segundo, depois o intervalinho, o terceiro, o intervalinho e o quarto grupo de 14 pontos altos. E dessa forma, eu vou trabalhar até o final da carreira e já volto com vocês depois de trabalhar o último grupo com 14 pontos altos. Chegando ao final da carreira, depois de trabalhar o último grupo com 14 pontos altos, sobrou 3 correntinhas. Trabalho 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base e na última correntinha trabalho um ponto alto, ficando aqui um intervalinho. Então, aqui ficamos com 4 grupos de 14 pontos altos. 4 grupos. Agora, vamos virar o trabalho.
Vou subir uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. E aqui dentro desse intervalinho, vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui no início, ficamos com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos, e no terceiro ponto alto, inicio trabalhando em pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos sobre os 14 pontos altos. E aqui no final, restaram 2 pontos altos, da mesma forma que pulamos aqui 2 pontos altos no início. Então, sobre os 14, trabalhei 10. 2 correntinhas, e nesse intervalinho aqui de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos, inicio trabalhando aqui sobre os 14 pontos altos, mais 10 pontos altos. Então, aqui eu vou continuar trabalhando em pontos altos, até sobrar 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, no intervalinho 2 pontos altos, novamente 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos. Então, sobre cada grupo de 14 pontos altos, vamos ficar com 10 pontos altos, dessa forma aqui. E no intervalinho, cada intervalinho, vamos ficar com 2 pontos altos. Dessa forma, vamos trabalhar até o final da carreira, e quando chegar aqui no final da carreira, eu volto com vocês. E chegando ao final da carreira, trabalhei sobre o último grupinho, trabalhei 10 pontos altos, 2 correntinhas, e aqui dentro do intervalinho, do último intervalo, que são aquelas 7 correntinhas, trabalho 2 pontos altos dentro das correntinhas, e aqui nessa correntinha, a quinta correntinha, contando de baixo para cima, na quinta correntinha, eu trabalho um ponto alto, ficando com 3 pontos altos, da mesma forma que no início. 3 pontos altos, sobre cada grupo 10 pontos altos, e nos intervalinhos 2 pontos altos. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Na próxima carreira, vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Sobre os 2 pontos altos, seguinte, trabalho um ponto alto sobre cada um deles. Dentro do intervalinho, são 2 pontos altos. Então, aqui no início, ficamos com 5 pontos altos. 2 correntinhas, e sobre os 10 pontos altos, vamos pular os 2 primeiros, e vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Então, aqui, sobre os 10, ficaram 6. 2 correntinhas, e agora, dentro desse intervalinho, ao lado dos 2 pontos altos, trabalho 1 e 2. Sobre os 2 pontos altos, trabalho 1, no próximo ponto alto mais 1. No intervalinho seguinte, trabalho
mais 2. Então, aqui ficou dessa forma. No início com 5 pontos altos, sobre os 10 ficaram 6 e sobre os 2 ficaram 6 também. Duas correntinhas, pulo 2 pontos de base e sobre cada grupo de 10 pontos altos, vamos trabalhar 6 pontos altos. Sobre esses 2 pontos altos, 2 pontos altos no intervalinho, 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos e 2 pontos altos, ficando com 6 pontos altos. Dessa forma, vamos seguir até o final da carreira. E chegando ao final da carreira, nesse último intervalinho, vamos trabalhar 2 pontos altos. E nos últimos 3 pontos altos, trabalho um ponto alto sobre cada ponto. Ficando com 5 pontos altos no final. Então, aqui ficou dessa forma, 6 pontos altos, aqui também 6 pontos altos, e essa carreira ficou dessa forma, no final com 5 pontos altos, no início também com 5 pontos altos. Iniciando a próxima carreira, sempre com 3 correntinhas iniciais, vamos seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto. E dentro do intervalinho, 2 pontos altos. Então, aqui no início eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 2 correntinhas, vamos pular 2 pontos de base. E aqui vão ficar apenas 2 pontos altos. Então, vocês notem que aqui estamos diminuindo esse motivo. Essa parte aqui da lateral é como se fosse a metade de um motivo, onde estamos aumentando. E esse motivo do meio também estamos aumentando. E esse estamos diminuindo. Então, aqui ficaram só 2 pontos altos, 2 correntinhas. No próximo intervalinho, são 2 pontos altos. Seguimos trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Chegando no intervalinho, 2 pontos altos. Então, aqui estamos aumentando o motivo. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, e nesse motivo que estamos diminuindo, 2 pontos altos, 2 correntinhas, e aqui estamos aumentando esse motivo, que ficará com 10 pontos altos. Então, vamos seguir dessa forma até o final da carreira. E chegando ao final da carreira, trabalhei aqui 7 pontos altos. No final, da mesma forma que no início, 7 pontos altos. E essa carreira ficou dessa forma. No motivo que estamos diminuindo, ficou com 2 pontos altos. E no motivo que estamos aumentando, ficou com 10 pontos altos. E no início e no final, 7 pontos altos. A próxima carreira, ainda vamos aumentar esse motivo do canto, subindo com 3 correntinhas, seguindo com pontos altos.
Então, aqui eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto. E no intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos, já que estamos aumentando ainda essa parte aqui do início. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos. Aqui, vou trabalhar 2 correntinhas. Pulo esses 2 pontos altos. E trabalho 2 pontos altos. Então, aqui onde diminuímos, o motivo que diminuímos, aqui ficou 2 pontos altos. E sobre os 2 pontos altos, ficou um intervalinho de 2 correntinhas. Esse motivo ainda vou aumentar. Então, aqui vamos ficar com 14 pontos altos. Trabalhei 2 no intervalinhos e vamos seguir com ponto alto sobre cada um desses 10 pontos altos. E aqui, dentro do intervalinho, 2 pontos altos. Então, ficamos com 14 pontos altos. Nesse motivo que estamos aumentando. 14 pontos altos, 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos e inicio aqui novamente trabalhando 14 pontos altos sobre esse próximo motivo que estamos aumentando. Então, 14 pontos altos, aqui intervalinho, e aqui no final, os 9 pontos altos da mesma forma que no início. E aqui, finalizei mais essa carreira, ficando com 9 pontos altos no final, da mesma forma que no início. Então, vocês notem que aqui estamos aumentando e aqui diminuímos esse motivo. Agora, a próxima carreira, vamos começar a diminuir esse motivo que está com 14 pontos altos, e aqui vamos começar a formar outro motivo. Viramos o trabalho, 3 correntinhas. Vamos seguir em pontos altos. E aqui, trabalhei 7 pontos altos. Então, vamos diminuir esse motivo aqui do canto também. Então, trabalhei só 7 pontos altos, faço 2 correntinhas, e aqui nesse intervalinho, vamos trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui estamos iniciando outro motivo. 2 correntinhas, e agora vamos diminuir esse motivo. Aqui tem 14 pontos altos, vamos ficar com 10 pontos altos. Vamos pular 2 pontos altos no início, seguir com 10 pontos altos, 2. E aqui, o ponto alto de número 10, 2 correntinhas e deixo 2 pontos altos sem trabalhar, assim como no início aqui do motivo. Então, ficamos com 10 pontos altos sobre esse motivo. Então, agora estamos diminuindo ele. Deixo 2 pontos altos sem trabalhar, 2 correntinhas e no intervalinho, 2 pontos altos. Aqui é o início de outro motivo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos e começo a diminuir esse motivo, deixando ele com 10 pontos altos, da mesma forma que esse aqui.
Então, sobre cada motivo aqui de 14 pontos altos, vão ficar com 10 pontos altos. E dentro de cada intervalinho, 2 pontos altos. E no final da carreira, vamos ficar com 7 pontos altos. Então, eu vou até o final dessa carreira dessa forma e já volto. Terminei de trabalhar essa carreira. No final, ficamos com 7 pontos altos. E essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira, vamos continuar diminuindo esse motivo. Aqui iniciamos outro motivo e aqui vamos diminuir esse motivo. Então, aqui vamos trabalhar as 3 correntinhas iniciais, seguir em pontos altos, até restarem 2 pontos altos nesse primeiro motivo. 4, 5 pontos altos, ficando 2 pontos sem trabalhar. 5 pontos altos, 2 correntinhas. Agora, dentro do intervalinho, 2 pontos altos. Sobre esses 2 pontos altos, trabalho um ponto alto. No intervalinho, mais 2 pontos altos, ficando com 6 pontos altos. Então, aqui é o início de outro motivo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e vamos continuar diminuindo esse motivo. Aqui tínhamos 10 pontos altos nessa carreira de baixo, aqui vamos ficar com 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Então, ficamos com 6 pontos altos. 2 correntinhas. E aumentamos aqui esse motivo que estamos iniciando, ficando com 6 pontos altos também. Seis pontos altos, 2 correntinhas, e aqui, sobre os 10 pontos altos, 6 pontos altos. Então, aqui vai ficando dessa forma, eu vou trabalhar assim até o final da carreira, ficando no final da carreira com um total de 5 pontos altos, da mesma forma que aqui no início. Então, eu vou seguir dessa forma e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei aqui 5 pontos altos no final. Esse motivo que estamos aumentando tem 6 pontos altos, e o que estamos diminuindo também tem 6 pontos altos. E no início da carreira, 5 pontos altos, da mesma forma que no final. A próxima carreira, vamos subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui vamos ficar com 3 pontos altos apenas, ficando com 2 pontos altos sem trabalhar. 2 correntinhas. Aqui, esse próximo motivo, vamos continuar aumentando. Aqui, 2 pontos altos. Trabalho mais um ponto alto sobre cada um desses pontos altos. E no intervalo de correntinhas, mais 2 pontos altos. Então, esse motivo que estamos aumentando ficou com 10 pontos altos. E aqui, onde estamos diminuindo, trabalho 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, e aqui vamos ficar com apenas 2 pontos altos.
dessa forma aqui. 2 correntinhas. Iniciamos aqui trabalhando 2 pontos altos, aumentando o próximo motivo. E esse motivo que estamos aumentando ficará com 10 pontos altos. E o que estamos diminuindo com 2 pontos altos. Então, dessa forma, vamos seguir até o final da carreira, e no final da carreira, 3 pontos altos. Então, eu vou terminar toda essa carreira e já volto. Finalizei mais essa carreira, e essa carreira ficou dessa forma. Aqui no final com 3 pontos altos, onde estamos aumentando com 10 pontos altos, e aqui onde estamos diminuindo com 2 pontos altos. Agora, a próxima carreira, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. Então, eu subi 3 correntinhas e vou trabalhar mais 2 correntinhas de separação, ficando com 5 correntinhas. Então, aqui, onde chegamos ao final desse motivo, onde diminuímos e ficou com 3 pontos altos. Aqui finalizou esse motivo do canto. Então, aqui 5 correntinhas, depois desses 3 pontos altos, e dentro do intervalinho, 2 pontos altos, onde aqui estamos aumentando esse motivo e vamos ficar com 14 pontos altos. E aqui o ponto alto de número 12, dentro do intervalinho mais 2, ficando com 14 pontos altos nesse motivo que está aumentando. No início aqui foram 5 correntinhas, 3 equivale a um ponto alto e 2 de separação. Depois de trabalhar 14 pontos altos, sobre esses 2 pontos altos do motivo da carreira anterior, trabalhei 2 correntinhas e inicio aqui novamente, aumentando os motivos. Esse motivo ficando com 14 pontos altos sobre ele. Então, aqui vamos ficar com 14 pontos altos. Em cima desses 2 pontos altos, 2 correntinhas. Dessa forma aqui. Cada motivo que estamos aumentando, 14 pontos altos, sobre esses 2 pontos altos, são 2 correntinhas. Vou trabalhar até aqui, quando chegar ao final da carreira, eu volto com vocês. Chegando ao final da carreira, depois de trabalhar aqui os 14 pontos altos desse motivo, vou fazer 2 correntinhas, e aqui nesse último ponto alto, vou pular esses 2 pontos altos dos 3, e aqui nesse último ponto alto, trabalho um ponto alto, ficando com um intervalinho aqui no final, da mesma forma que no início, que trabalhamos aqui as 3 correntinhas, mais 2, ficamos com esse intervalinho. E sobre cada motivo, ficamos com 14 pontos altos. Então, aqui, vocês notem que essa carreira que finalizamos é a carreira de número 9. Ela é da mesma forma que essa primeira carreira, onde temos os 14 pontos altos e os intervalinhos, tendo um intervalinho no final, um no início e um no meio de cada grupo de 14 pontos altos, ficando com 1, 2, 3, 4 grupos de 14 pontos altos, da mesma forma que no início. Então, agora vamos iniciar da mesma forma.
já que essa carreira é igualzinha a essa carreira e vamos começar a trabalhar todas as carreiras da mesma forma. Então, aqui eu vou iniciar mais essa carreira com vocês. Então, essa carreira aqui é como se fosse essa primeira carreira, onde temos os 4 grupos de 14 pontos altos, o intervalinho do início, o do final e os intervalinhos entre os 14 pontos altos. Então, aqui vamos iniciar com 1, 2, 3 correntinhas. Dentro do intervalinho, 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos. Da mesma forma que a segunda carreira, já que essa é como se fosse a primeira, então aqui estamos na segunda. Então, aqui é como se estivéssemos na segunda, já que essa é como se fosse a primeira. Aqui, 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, e aqui nessa carreira temos 14 pontos altos. Então, nessa carreira, estamos diminuindo o motivo, vamos ficar com 10 pontos altos. 4, e aqui o ponto de número 10. Então, aqui diminuímos o motivo, onde tinha 14 pontos altos, ficamos com 10, da mesma forma que a segunda carreira aqui. Aqui vamos trabalhar 2 correntinhas, no intervalo de correntinha, 2 pontos altos. Agora, 2 correntinhas, e aqui novamente sobre os 14 pontos altos, vamos diminuir o motivo ficando com 10 pontos altos. Então, essa carreira que estamos trabalhando é como se fosse essa segunda. Então, estamos iniciando da mesma forma. E daqui para frente, todas as carreiras serão dessa forma, ok? Então, cada carreira que vocês fizerem será uma repetição. Então, essa carreira é como se fosse a segunda, a próxima é como se fosse a terceira. Então, se vocês tiverem dúvida nas carreiras seguintes, vocês vão olhando em que carreira vocês estão. Voltando nessas 9 carreiras que trabalhamos, porque todas as carreiras serão uma repetição, ok? A cada 9 carreiras, temos a repetição dos motivos. Aqui é como se fosse a segunda, a próxima a terceira, então, sempre uma repetição, ok? Então, na dúvida, vocês voltem aqui onde trabalhamos, que o motivo sempre se repetirá. Onde estamos diminuindo, vamos diminuindo até ficar com 2 pontos altos, e onde estamos aumentando até 14. Quando der 14 pontos altos, começamos a diminuir. E aqui no canto, sempre da mesma forma, ok? Então, dessa mesma forma que estamos trabalhando, eu vou continuar trabalhando até ficar com um total de 89 carreiras. Esse é o tamanho que eu estou trabalhando aqui. Vou ficar com 89 carreiras. Aqui eu estou na carreira de número 10. Lembrando que os desenhos sempre se repetem, ok? É só vocês voltarem e ver aonde vocês estão e repetir da mesma forma que aprendemos aqui nessas 9 carreiras. Então, a cada 9 carreiras, inicia-se da mesma forma. Então, a carreira de número 9 é como se fosse essa primeira carreira, ok? Então, eu vou trabalhar por 89 carreiras e volto com vocês para a gente dar o acabamento na nossa passadeira. Então, aqui está, trabalhei as 89 carreiras. Ela ficou bem grande, aqui não tem como mostrar para vocês. Aqui está dobrado. Mas eu trabalhei 89 carreiras. Aqui a última carreira. E a última carreira que trabalhei é uma carreira igual à primeira carreira, onde temos os 4 grupinhos
de 14 pontos altos, ficando com um intervalinho no final, os intervalinhos entre os 14 pontos altos e o intervalinho aqui do início. Então, a última carreira ficou dessa forma. Então, temos que terminar a carreira da mesma forma que iniciamos, com o mesmo tanto de pontos. Então, agora vamos iniciar trabalhando na lateral. Eu vou virar o tapete para a gente iniciar trabalhando aqui na lateral. Então, aqui depois de terminar a última carreira, vamos iniciar trabalhando em pontos baixos e vamos começar pela lateral, a parte comprida do tapete. Aqui eu trabalho 2 correntinhas, que equivale a um ponto baixo. Trabalhei as 2 correntinhas. Nesse primeiro ponto alto deitado, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, trabalhei 2 correntinhas, que equivale a um ponto baixo. E no próximo ponto alto, um ponto baixo. Nessa junção entre as carreiras, trabalho também um ponto baixo. No próximo ponto alto deitado, outro ponto baixo. Na junção das carreiras, um ponto baixo. Então, aqui é bem simples. Sobre o ponto alto que está de lado, aqui, trabalhamos apenas um ponto baixo. Na junção das carreiras, também um ponto baixo. Então, dessa forma, vamos seguir até o final dessa lateral e quando chegar ao final, eu volto com vocês. Chegando ao final dessa lateral, da parte do comprimento, aqui eu trabalho um ponto alto, ou melhor, um ponto baixo, nessa penúltima junção. Dentro desse último ponto alto, um ponto alto. Aqui foi a parte onde iniciamos o tapete. Bem aqui, sobre esse ponto deitado, trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, ainda no mesmo lugar, outro ponto baixo. Então, bem no cantinho eu trabalhei um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Agora, esse intervalinho, que já é da parte menor, trabalho 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. Agora, estamos aqui sobre os pontos altos. Sobre cada ponto alto, vou trabalhar um ponto baixo. Então, aqui vamos seguir dessa forma. Quando chegar nesse intervalinho de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos baixos. Sobre cada ponto alto, um ponto baixo, nos intervalinhos, 2 pontos baixos. Quando chegar aqui, eu volto novamente com vocês. Chegando aqui ao final dessa parte menor, temos esse último intervalo aqui. Então, aqui dentro eu trabalho 2 pontos baixos. Agora, sobre essa terceira correntinha, olha aqui, sobre essa terceira correntinha, trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas no mesmo lugar, mais um ponto baixo. E agora, vamos iniciar novamente a lateral. Um ponto baixo no ponto alto deitado, na junção, um ponto baixo. Um ponto baixo sobre o ponto alto, na junção das carreiras, um ponto baixo.
Então, a lateral da mesma forma que o outro lado, os cantos sempre dessa forma, os 4 cantos vamos trabalhar dessa forma, e a parte menor do outro lado vamos trabalhar da mesma forma que essa parte aqui. Então, agora eu vou seguir por toda a carreira dessa forma, trabalhando os 4 cantos da mesma forma, e no final da carreira eu volto com vocês. Então, aqui já cheguei ao final de toda a carreira, depois de trabalhar por toda a volta do tapete. Nesse intervalinho, eu vou trabalhar 1 e 2 pontos baixos. E nesse espacinho, no mesmo lugar que subi as 2 correntinhas iniciais, que equivale a 1 ponto baixo, aqui no mesmo lugar, trabalho outro ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui nas 2 correntinhas iniciais, fecho com ponto baixíssimo, dessa forma aqui. Aqui no intervalinho, trabalhei 2 pontos baixos. No mesmo lugar que subi as 2 correntinhas iniciais, trabalhei outro ponto baixo, 2 correntinhas e fechei com ponto baixíssimo sobre as 2 correntinhas iniciais. Então, está finalizado essa carreira de pontos baixos. Agora, vamos começar a trabalhar nessa lateral onde trabalhamos os pontos baixos. Vou virar o meu trabalho para facilitar aqui. Então, já virei o trabalho, e aqui mesmo onde fechamos com ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas, que equivale a um ponto baixo, e no ponto baixo seguinte, trabalho um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo, e no próximo mais um ponto baixo. Então, aqui fiquei com 4 pontos baixos. Trabalho 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, e agora vou trabalhar 5 pontos baixos seguidos, 3, 4 e 5. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos baixos e trabalho mais 5 pontos baixos seguidos, 3, 4 e 5. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base e trabalho mais 5 pontos baixos seguido. Então, vocês notem que aqui no início trabalhei 4 pontos altos, e o restante até o final da carreira serão 5 pontos baixos, 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base até o final. O último grupinho também dessa parte vão ser 4 pontos baixos, mas o restante vão ser 5 pontos baixos, somente no início e no final, os 4 pontos baixos, para bater a conta certinho, ok? Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma, com 5 pontos baixos, 3 correntinhas, pulando 2 pontos baixos, até o final da carreira, e já volto com vocês. E aqui, chegando ao final dessa lateral, pulo 2 pontos baixos de base e trabalho 1, 2, 3 e 4 pontos baixos, da mesma forma que no início foram 4 pontos baixos. O último grupinho aqui, nessa lateral, também será 4 pontos baixos, mas todo o restante foram 5 pontos baixos, somente no início e no final foram 4. Dessa forma, a contagem dos pontos vai dar certinho. E agora, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho no próximo ponto baixo dessa parte aqui, do outro lado. No primeiro ponto baixo, um ponto baixo, mais um,
3, o quarto e o quinto ponto baixo. Então, aqui no canto eu trabalhei 5 correntinhas e segui com 5 pontos baixos. Nessa parte menor, a contagem vai ser igual, sempre 5 pontos baixos. 1, 2, 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base, mais 5 pontos altos, 4 e 5. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base e 5 pontos altos. Aqui não terá diferença desde o início ao final dessa parte até aqui. Então, aqui estamos na parte menor do tapete. Até aqui, todos os grupos, os grupinhos que estamos trabalhando de pontos baixos, todos serão de 5 pontos baixos. Não terá diferença. Quando chegar aqui novamente na lateral comprida, vamos trabalhar da mesma forma que o outro lado. Depois de trabalhar aqui as 5 correntinhas do canto, no primeiro ponto baixo eu inicio trabalhando 4 pontos baixos. Pulo 2 pontos de base com 3 correntinhas e inicio com 5 pontos baixos por todo o comprimento, todos os grupinhos serão de 5 pontos baixos. Quando chegar no final da lateral comprida do tapete, no comprimento, também o último grupinho, assim como no início, será de 4 pontos baixos, da mesma forma que trabalhamos essa parte comprida aqui. Mas na parte menor, todos os grupinhos serão de 5 pontos baixos. Então, agora eu vou percorrer toda a carreira, trabalhando essa parte menor, o comprimento do outro lado e a outra parte menor do tapete. Quando chegar ao final da carreira, eu volto com vocês. E chegando ao final da carreira, trabalhei 5 pontos altos, pois aqui estamos nessa parte menor, e na parte menor, desde o início até o fim, os grupinhos sempre foram de 5 pontos baixos. Depois de trabalhar 5 pontos baixos, aqui no canto, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, já que estamos no canto, e vou fechar a carreira com ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto baixo onde iniciamos. Então, essa parte ficou dessa forma, lembrando que na lateral comprida, iniciamos com 4 pontos baixos e terminamos com 4 pontos baixos, mas por todo o comprimento sempre foi 5 pontos baixos, somente no início e no final trabalhei 4 pontos baixos. Agora, vamos iniciar a última carreira. Nessa última carreira, se vocês quiserem trocar a cor do fio, vocês podem trocar, mas aqui eu vou continuar com a mesma cor. Vou caminhar 1 e 2 vezes com pontos baixíssimos até o meio aqui, desses 4 pontos baixos. Então, ficou 2 para cá e 2 para cá. Aqui eu trabalho uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com um ponto baixo, no meio dos 4 pontos baixos. Laço o meu fio, agora aqui nesse intervalinho, eu vou trabalhar 4 pontos altos. 3 e 4. Uma correntinha, no mesmo lugar, trabalho mais 4 pontos altos. 3 e o quarto ponto alto. Agora estamos sobre aqueles 5 pontos baixos. Vou contar 1, 2, no terceiro ponto baixo,
trabalho um ponto baixo. Laço meu fio e repito aqui da mesma forma, 4 pontos altos, 3, 4, uma correntinha e mais 4 pontos altos, 2, 3 e o quarto ponto alto. Conto 1, 2, no terceiro ponto baixo, trabalho outro ponto baixo. Então, aqui ficou dessa forma, caminhei por 2 vezes e trabalhei um ponto baixo. Lembrando que aqui nessa lateral só tínhamos 4 pontos baixos. Então, eu trabalhei aqui no meio um ponto baixo. Aqui eu trabalhei um lequinho com 4 pontos altos, uma correntinha e 4 pontos altos. Prendi no terceiro ponto baixo, dos 5 pontos baixos, prendi no terceiro, com um ponto baixo, o lequinho e o ponto baixo. Então, em cada intervalinho, teremos um lequinho, e aqui no meio prendemos com ponto baixo, no terceiro ponto baixo. Dessa forma, vamos trabalhar até o final. Quando chegar aqui ao final dessa lateral comprida, vamos prender aqui com um ponto baixo, bem no meio dos 4 pontos baixos, lembrando que aqui no final também temos 4 pontos baixos. E aqui, onde tem as 5 correntinhas, vamos trabalhar um lequinho com 5 pontos altos, uma correntinha, mais 5 pontos altos. Iniciamos aqui a lateral da mesma forma, prendendo com ponto baixo, no terceiro ponto baixo, e aqui os lequinhos de 4 pontos altos, com uma correntinha e 4 pontos altos. Somente nos cantos, os leques terão 5 pontos altos, uma correntinha e 5 pontos altos, somente no canto. O restante dos leques serão todos iguais. Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira e já volto com vocês. Então, aqui eu estou chegando ao final da carreira, aqui foi onde iniciamos, e aqui o último lado que trabalhei. Trabalhei aqui o último ponto baixo sobre os pontos baixos. E agora no canto, como em todos os cantos, vou trabalhar 5 pontos altos. Ponto alto, uma correntinha, e no mesmo lugar, mais 5 pontos altos. E aqui o quinto ponto alto. Agora, vamos fechar a carreira nesse primeiro ponto baixo, onde iniciamos. Aqui, fecho com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu já posso cortar ele e arrematar. Então, aqui no canto, 5 pontos altos, uma correntinha e 5 pontos altos. Nos 4 cantos, foi dessa forma. E o restante foi sempre 4 pontos altos, uma correntinha e 4 pontos altos. Então, o tapete está finalizado. Lembrando que podemos trabalhar um tapete menor. A única coisa que vocês têm que se atentar quando fazer um tapete menor é que a última carreira, vou dar um exemplo aqui. A última carreira que vocês trabalharem no tapete menor, ela tem que ser uma carreira igual à primeira carreira, onde fica os 14 pontos altos, os intervalinhos entre os 14 pontos altos, um intervalinho no início e um intervalinho no final. Eu vou fazer a contagem de quantas carreiras
ficaria legal para um tamanho menor, para que o bico de acabamento dê certinho na última carreira do tapete menor, ok? Então, eu vou arrematar aquele fio, já volto com vocês mostrando o resultado final e o tanto de carreiras que vocês devem trabalhar para confeccionar um tapete menor. Assim, vocês terão um jogo de cozinha completo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês quantas carreiras vocês devem trabalhar para um tapete menor, para que o bico de acabamento dê certinho. Então, até aqui são 41 carreiras. Aqui é o início do tapete. Do início até essa primeira marcação, são 41 carreiras. Então, aqui vocês notem que essa carreira aqui é a carreira que paramos o tapete. Ou melhor, que devemos parar a última carreira. Essa primeira lateral aqui, que iniciamos com 4 pontos baixos e depois o restante foi 5 pontos baixos. Vocês podem iniciar com 5 pontos baixos aqui também, que vai bater certinho aqui o final com 5 pontos baixos também. Então, essas 41 carreiras para um tapete menor, vocês vão trabalhar 5 pontos baixos naquela parte das argolinhas. Sempre 5 pontos baixos. Não precisará de diminuir para 4 pontos baixos. E esse tamanho aqui com 41 carreira ficará um tamanho de 70 centímetros, o tapete menor. Aqui eu fiz outra marcação até a carreira de número 65. E aqui terminou certinho com 5 pontos baixos, aqui naquela parte dos grupinhos de 5. Mas o início vocês terão que iniciar com 4 pontos baixos. Quem já acompanhou todo o processo de confecção do tapete está entendendo o que eu estou dizendo, ok? E aqui com 65 carreiras, vocês terão um tapete de 1 metro. E com 41 carreiras, vocês terão um tapete de 70 centímetros. Lembrando que esse tapete aqui, essa passadeira, ficou com 1,45 m. Essas dicas que eu estou mostrando para vocês é para um tapete menor. 41, que dará certinho aqui, ou 65 carreiras. Com 65, o tapete ficará com 1 metro. E com 41, o tapete ficará com 70 centímetros, ok? Então, essa é a dica que eu trago para vocês para um tapete menor. Dessa forma, o bico de acabamento também vai bater certinho, ok? Então, agora, vou mostrar o resultado final do tapete. E o resultado final do tapete é esse. Ele ficou com a medida de 1,45 m por 51 centímetros de largura. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. E quem gostou, deixe o joinha no vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. Deixe seu comentário também. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos assim que eu postar. Então, até a próxima videoaula.